Olá, aluno! Olá, aluna! Eu sou a Érica Costa, professora de Direito Processual Civil aqui do CDF Concursos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do CDF Concursos. Nesse vídeo, nós vamos dar continuidade à análise das modalidades de intervenção de terceiros trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015. Na parte 1, nós analisamos a denunciação da lide e o chamamento ao processo. Hoje nós vamos terminar a análise das modalidades de intervenção de terceiros típicas que vêm trazidas pelo CPC de 2015. Vamos lá! Essas são as modalidades de intervenção, a denunciação da lide e o chamamento ao processo nós já estudamos, e nós vamos começar analisando a assistência, depois nós vamos analisar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, por fim, o amicus curiae. Pois bem, sobre a assistência. A assistência ela é uma modalidade de intervenção de terceiros espontânea e voluntária, por meio do qual um terceiro ele pede para entrar no processo para assistir, para auxiliar uma das partes. Esse terceiro ele só pode entrar nesse processo se ele tiver interesse jurídico. Falou em assistência, você tem que lembrar de interesse jurídico. Por quê? Porque se o interesse é um interesse jurídico que legitima a sua entrada. Por quê? Porque ele deseja que a sentença ela seja favorável a uma das partes, porque essa sentença ela interfere na sua esfera jurídica. Não confunda o interesse jurídico com o interesse econômico. O interesse econômico é aquele, por exemplo, o credor está vendo uma ação em que o devedor está lá tentando ser ressarcido de um dinheiro. Aí o credor fala, opa, vou querer entrar aqui para assistir esse devedor, porque se ele ganhar, economicamente é interessante para mim. Não, o interesse econômico ele não autoriza a assistência. É o interesse jurídico, ou seja, se a decisão for favorável à parte que o assistido está ali assistindo, essa decisão ela interfere na sua esfera jurídica, por isso é que ele pede para entrar nesse processo. Aqui na tela comigo. O sistema processual, ele divide a assistência em duas espécies, que nós vamos analisar aqui. A assistência simples e a assistência litisconsorcial. Vamos fazer algumas considerações gerais sobre a assistência, analisando o artigo 119 do CPC. Diz esse artigo que, pendendo uma causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas, ele vai poder intervir no processo para assisti-la. Muito importante que é o parágrafo único desse artigo. A assistência, ela será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, ou seja, inclusive na fase recursal. Tá? Recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Essa é a modulação. Observe que até o trânsito em julgado, claro, né? Então, o assistente ele pode pedir para intervir em qualquer procedimento, em todos os graus de jurisdição, mas ele entra no processo no estado em que ele se encontra. Como eu já te alertei, chamei muita atenção sobre a assistência, esse terceiro assistente ele tem que ter interesse jurídico, que uma das partes seja vencedora na demanda. Por quê? Porque ele quer evitar que a parte assistida ela sofra uma decisão desfavorável e essa decisão atinja a sua esfera jurídica. Eu vou exemplificar aqui na tela para ficar mais fácil. O locador, ele entra com uma ação de despejo contra o locatário. E nós temos aqui o sublocatário, que é quem está no imóvel. O sublocatário, ele pode pedir para intervir nesse processo como assistente aqui, ó. Por quê? Porque ele tem interesse que o locatário tenha uma decisão favorável. Por quê? Porque se o locatário tiver uma decisão desfavorável, isso vai atingir a sua esfera jurídica, ele vai ter que sair do imóvel. Esse é um exemplo clássico trazido pela doutrina da assistência. Vamos analisar agora o procedimento de intervenção do assistente. Como é que ele entra nesse processo? Diz o artigo 120 do CPC o seguinte: não havendo impugnação no prazo de 15 dias, o pedido do assistente vai ser deferido, salvo se for caso de rejeição liminar. Parágrafo único. Se qualquer das partes alegar que falta ao requerente interesse jurídico, o juiz decidirá o incidente sem suspensão do processo. Vamos destrinchar isso aqui. Como é que o assistente ele entra no processo? O assistente fala, ó, eu quero entrar, eu tenho interesse jurídico de assistir essa parte. Se a outra parte concordar, ok, se não for caso de rejeição liminar, o juiz deixa ele entrar no processo. No entanto, se a outra parte falar, não, ele não tem interesse jurídico, o que vai acontecer? Vai ser instaurado um incidente e o juiz vai analisar se há ou não interesse jurídico.
Muito importante aqui é destacar que esse incidente, para analisar a entrada do assistente, ele não acarreta a suspensão do processo. Não acarreta a suspensão do processo. Nós vamos ver lá na frente que no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, vai ocorrer a suspensão do processo para analisar esse incidente. Aqui na assistência, não. Muita atenção. Aqui, ó, como eu te falei, o assistente, eu esquematizei aqui o procedimento, porque ele é muito importante. Ele pede para assistir uma das partes, pode ser autor e réu, o assistente pode assistir tanto o autor como o réu, aí ele pede para assistir por uma simples petição. Ele vai lá, apresenta uma petição. O juiz intima as partes para que no prazo de 15 dias apresentem impugnação. Se as partes no prazo de 15 dias não apresentarem impugnação e elas concordarem, né, o pedido vai ser deferido, exceto se for caso de rejeição liminar. Mas, se quando o juiz intimar as partes, no prazo de 15 dias elas apresentarem a impugnação, o que vai acontecer? O juiz vai decidir essa impugnação, ele vai ver se o assistente tem interesse jurídico ou não para intervir no processo. E aí vai ser instaurado esse incidente. Nesse período, o juiz vai decidir, ocasião em que o processo não fica suspenso. Agora, como eu te falei, o Código de Processo Civil de 2015 traz duas modalidades de assistência, a assistência simples e a assistência litisconsorcial. Agora nós vamos analisar a assistência simples. A assistência simples, é importante que você saiba que o assistente simples ele é um auxiliar da parte, ele não é parte, diferente lá da assistência litisconsorcial, que quando entra como parte. Aqui no assistente simples, ele vai exercer os mesmos poderes e os mesmos ônus processuais que o assistido. Muito importante isso aqui. A atuação do assistente simples ela é subordinada à atuação do assistido, ou seja, ele tem que observar a atuação do assistido, ele não pode fazer o que ele quer. A vontade soberana é do assistido, a vontade do assistente é subordinada, de modo que ele não pode praticar atos que contrariem a vontade do assistido. Outra questão sempre muito cobrada em provas de concurso público, olha, muita atenção aqui. Sendo revel ou de qualquer modo omisso o assistido, o que vai acontecer? O assistente ele vai atuar como seu substituto processual. Outro macete aqui. A assistência simples, ela não obsta que a parte principal reconheça a procedência do pedido, ou seja, não é porque o assistente está ali que o assistido não pode reconhecer a procedência do pedido. Ele pode sim. A assistência simples não obsta que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, a parte pode desistir da ação, renunciar ao direito sobre ao que se funda a ação e transigir sobre direitos controvertidos, que é sempre muito cobrado, muita atenção. Agora vamos analisar os efeitos da intervenção por assistente. Vem previsto lá no artigo 123 do CPC, também um assunto de extrema relevância. Diz esse artigo 123 que, transitada em julgado a sentença no processo em que interveio o assistente, este não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da decisão, ou seja, os fundamentos daquela decisão, eles vinculam, ele não vai poder discutir em um processo posterior, mas há duas exceções. Ou seja, ele vai poder discutir a justiça da decisão em um processo posterior se ele alegar e provar o quê? Que foi impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença e se ele alegar e provar que desconhecia a existência de alegações ou de provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu. Agora vamos analisar a assistência litisconsorcial. O assistente litisconsorcial, importante te diferenciar, que o assistente simples ele não é parte, ele é auxiliar da parte. O assistente litisconsorcial, ele vem previsto só em um artigo lá no 124 do CPC, e o assistente litisconsorcial, sua principal diferença é que ele é sim titular do direito material que está sendo discutido. Essa é a principal diferença. Por isso, ele poderia, esse assistente litisconsorcial, estar já no polo passivo da demanda, mas se optou, em razão da facultatividade do litisconsórcio, por não colocar. Mas o assistente litisconsorcial, com esse processo em curso, ele pode pedir para intervir nesse processo. Aqui na tela comigo, como eu te falei, o assistente litisconsorcial, ele não é tratado como um mero coadjuvante, ele recebe o tratamento de parte. Nessa espécie de assistência, há uma relação jurídica do terceiro assistente com ambas as partes na ação, entre o assistente e o assistido, bem como entre o assistente e a parte adversária. Vamos finalizar a análise da assistência com essa questão de concurso. Lá de 2018, uma questão recente. Admitido o assistente simples, a parte principal não pode renunciar ao direito sobre o que se funda a ação? E aí, pessoal?
Errada a questão, né? A gente viu que, admitido o assistente, a parte principal ela pode sim renunciar ao direito sobre o que se funda a ação, está lá no artigo 122 do CPC. Vamos analisar agora o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sobre essa modalidade de intervenção de terceiros, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele é uma inovação do CPC de 2015 que trouxe o procedimento, como que vai ocorrer essa desconsideração. Por isso, como é uma novidade do CPC, ela tem sido muito cobrada em provas de concurso público, por isso que eu peço que você redobre sua atenção a essa parte da aula. No incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que vai acontecer? No nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio da autonomia patrimonial. O que é isso? Os bens do sócio não se confundem com os bens da empresa. No entanto, se ficar comprovado que, por fraude ou abuso, os bens essa diferença da personalidade jurídica está sendo usada para fraudar, o juiz ele pode levantar a autonomia patrimonial da empresa e fazer com que, para determinadas relações, essa autonomia seja desconsiderada. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Um sócio, ele tá vendo que a empresa está cheia de dívidas. E aí, o que ele faz? Ele pega e transfere os bens da empresa para o seu nome. Observe que o que o sócio está fazendo? Ele está abusando da personalidade jurídica, ele está usando a autonomia patrimonial da empresa para mandar os bens para o seu nome. Isso não pode acontecer. E o que a parte que está vendo que está lesada, que está vendo que ele está fazendo isso para não pagar as dívidas, pode fazer? Ela pode pedir que a personalidade jurídica da empresa seja desconsiderada. Vamos aqui na tela comigo. Já te falei, né, que esse incidente é uma inovação do CPC. No nosso ordenamento jurídico vigora o princípio da autonomia patrimonial, ou seja, os bens do sócio não se confundem com os bens da pessoa jurídica. No entanto, em algumas situações, essa autonomia patrimonial pode ser afastada, sobretudo naqueles casos em que ela é utilizada como instrumento para a prática de fraudes e de abusos de direitos. Vamos em frente. Esse procedimento ele também pode ser utilizado para a desconsideração da personalidade jurídica inversa. Ou seja, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica também pode ser utilizado para a desconsideração da personalidade jurídica inversa. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Essa desconsideração inversa é muito utilizada no âmbito das ações de família. Um sócio de uma empresa, ele já sabe que vai se divorciar. Então, o que ele faz? Para fraudar a divisão de bens, o que ele faz? Ele pega os seus bens e manda para a empresa. Ele esvazia o seu patrimônio pessoal. Observe que há uma confusão entre... Não está sendo respeitada a autonomia patrimonial do sócio, dos bens do sócio e da empresa. Por isso, a esposa dele, o que ela pode pedir? Ela pode pedir que seja instaurado um incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Muita atenção aqui também. Não compete ao CPC estabelecer em quais situações a desconsideração vai ocorrer. Compete ao direito material. Isso aqui é muito importante. Quais são as hipóteses? Em quais situações, professora, você está aí exemplificando a desconsideração da personalidade jurídica, a desconsideração da personalidade jurídica inversa, mas quando que eu posso pedir? Isso aí não é regulado pelo Código de Processo Civil de 2015, é o direito material que regula essas hipóteses. Por exemplo, o artigo 50 do Código de Processo Civil, o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. O que o Código de Processo Civil faz? Ele traz o procedimento, como é que vai acontecer essa desconsideração. Agora, compete ao direito material estabelecer as exigências para que se possa aplicar essa desconsideração. Outra questão muito importante. Existem dois modelos de procedimento para a gente desconsiderar a personalidade jurídica. Existe o modelo incidental, aqui, ó, que está previsto no artigo 133 e 137, que nós estamos analisando, né? Que é uma modalidade de intervenção de terceiros para a gente desconsiderar a personalidade jurídica. Mas se a parte não quiser fazer no curso de um processo, né, em que é instaurado um incidente, o que ela pode fazer? Ela pode pedir que a desconsideração da personalidade jurídica, ela pode procedimentalizar por meio de uma ação autônoma, que observará o procedimento comum. Vamos em frente. Diz o artigo 134 do CPC que o incidente de desconsideração ele é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, do cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Muita atenção aqui, muita atenção sobre o momento. Isso aqui é muito cobrado. Em quais momentos eu posso pedir para ser instaurado um incidente de desconsideração da personalidade jurídica? Em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença, tá lá, já tem um título executivo judicial, eu posso pedir para desconsiderar? Posso. E na execução fundada em título executivo judicial? Também posso.
Vamos em frente. Aqui, a gente sistematizou como é que vai ocorrer essa desconsideração. Quem pode pedir para a personalidade jurídica ser desconsiderada? A parte ou o MP. O juiz não pode instaurar esse incidente de ofício. Então, a desconsideração da personalidade jurídica, de modo incidental, ela será instaurada a pedido da parte ou do MP. Aí, em seguida, o que vai acontecer? Esse processo ele vai ser suspenso até que se resolva o incidente. Eu te chamei a atenção nesse assunto quando nós estávamos analisando a assistência. Quando o juiz vai analisar se o assistente pode ou não entrar, o processo não é suspenso. Aqui, na desconsideração da personalidade jurídica, sim. Aí, o que vai acontecer? A parte pede para desconsiderar, o processo é suspenso e, em seguida, o que vai acontecer? O sócio ou a PJ vai ser citado para se manifestar e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. 15 dias. Gente, uma dica importante. Esses prazos, eles são sim cobrados em provas de concurso público. Eu recomendo que você memorize. No entanto, você fala assim, nossa, mas são muitos prazos. Se você tiver que chutar um prazo, no âmbito do direito processual civil, chuta 15 dias. Porque 15 dias é um prazo muito recorrente no Código. Aqui, muita atenção. O sócio ou a pessoa jurídica vão ser citados para se manifestarem, requererem provas no prazo de 15 dias. 15 dias. Então, vamos em frente. Aí, eles fazem a sua manifestação. Beleza. Concluída a instrução, o que vai acontecer? Esse incidente, ele vai ser resolvido por meio de uma decisão interlocutória. Atenção, não é uma sentença, não é um despacho. Se vai desconsiderar a personalidade jurídica ou não, o juiz vai decidir por meio de decisão interlocutória. E para eu atacar essa decisão, não estou concordando com essa decisão, o que uma parte pode fazer? Ela pode utilizar o agravo de instrumento. E se esse incidente estiver lá, for instaurado lá na etapa recursal, quem que vai analisar é o relator, e nesse caso a parte vai agravar por meio de um agravo interno. Aqui, Os efeitos da decisão que julgam o incidente de desconsideração. Pois bem, se por meio de decisão interlocutória o juiz falar sim, é procedente, os réus não estão respeitando a autonomia patrimonial, vamos desconsiderar. O que vai acontecer? A alienação ou a oneração dos bens do sócio será considerada fraude à execução. Muita atenção aqui. E, portanto, ineficaz. Ineficaz. Observe, não é invalidade, é ineficácia para o requerente. Vamos ler com muita atenção esse artigo 137 do CPC. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens havida em fraude à execução será ineficaz em relação ao requerente. Vamos responder essa questão de prova para finalizar a análise da desconsideração da personalidade jurídica. Instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para se manifestar e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Eu te falei, né, que isso aqui está errado, nós vimos lá que o prazo é de 15 dias e não de 10, por isso a questão está errada. Vamos em frente, agora nós vamos analisar o amicus curiae. Pois bem, o amicus curiae é uma modalidade de intervenção de terceiro que veio, uma novidade também do CPC de 2015, que trouxe o procedimento dessa modalidade de intervenção. O amicus curiae não é uma novidade, né, a sua participação no ordenamento jurídico, mas é uma novidade no CPC de 2015 que ampliou as hipóteses em que o amicus curiae pode intervir. E o que é amicus curiae? Amicus curiae é uma expressão em latim que, em uma tradução literal, significa amigo da corte. O amicus curiae é aquele que vai ajudar o tribunal a proferir a sua decisão. É uma pessoa que vai contribuir, vai apresentar uma manifestação, ele pode fazer sustentação oral, de modo que o tribunal tenha mais elementos para decidir uma causa. Observe que, com a entrada do amicus curiae, a gente promove um pluralismo de ideias, né? A decisão que vai ser proferida pelo tribunal, ela fica mais legítima, fica em consonância com a sociedade, por isso que ela é uma hipótese muito interessante de ser analisada. O amicus curiae, é muito importante que você saiba que ele não é parte. Ele entra no processo a pedido ou de ofício, o juiz pode solicitar que o amicus curiae entre, e ele vai lá prestar as suas contribuições. Aqui na tela comigo. Olá. O amicus curiae é uma tradução literal do latim, que é o amigo da corte, é alguém que mesmo sem ser parte, ele é chamado, observe, ele é chamado, pode ser, ou se oferece para intervir em um processo. Ele vai apresentar ao tribunal a sua opinião
sobre os temas que está sendo debatido, fazendo com que a discussão seja amplificada e o órgão julgador tenha mais elementos para decidir de forma legítima. Em que hipótese é cabível a intervenção do amicus curiae? Está lá no artigo 138. Autoriza-se a intervenção do amicus curiae no processo, levando-se em consideração o quê? A relevância da matéria, a especificidade do tema e a repercussão social da controvérsia. A figura do amicus curiae está disciplinada em um único artigo do CPC, que é o artigo 138. É muito importante que a gente leia a lei, é muito importante que você saiba como é que o CPC traz. Eu vou fazer alguns grifos aqui, depois nós vamos destrinchar esse artigo. O que diz o artigo 138? O juiz ou relator, né, aqui se estiver em segunda instância, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, ele poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento da parte ou de quem pretenda se manifestar, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou pessoa jurídica. Tinha uma controvérsia, a pessoa natural pode ser amicus curiae? Pode. Órgão ou entidade especializada com representatividade adequada no prazo de 15 dias. A intervenção do amicus curiae não implica alteração de competência, nem autoriza a interposição de recurso, ressalvadas a oposição de embargos e a hipótese do parágrafo 3º. Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, eles que vão definir os poderes do amicus curiae. O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar um incidente de desconsideração de demandas repetitivas. Pois bem, o artigo 138 é o único artigo do CPC que trata do amicus curiae. A gente leu ele aqui, a gente já viu a letra da lei e vamos destrinchá-lo. Tá aqui. O amicus curiae ele pode ser uma pessoa natural, pessoa jurídica, órgão ou entidade especializada com representatividade adequada. Aqui, o amicus curiae ele não precisa demonstrar que os efeitos do processo vão atingir a sua esfera jurídica. Por quê? Porque o seu interesse ele é institucional, ele decorre da matéria que está lá sendo discutida em juízo. E aí, o que ele faz? Ele apresenta a sua contribuição, a sua manifestação, no prazo de 15 dias da sua intimação. Observe que o tribunal ele não está vinculado a essa manifestação tem um caráter meramente opinativo. Essa questão muito importante. Diz o artigo 138 que a decisão que admite a inserção do amicus curiae ela é irrecorrível. De igual modo, o Supremo Tribunal Federal, em decisão recente, decidiu também que a decisão do relator que inadmite o seu ingresso é irrecorrível. Ou seja, se a parte pede para ser amicus curiae, o relator indefere, é irrecorrível, não posso entrar com agravo. E se o relator defere, também é irrecorrível. Tanto no caso da admissão como inadmissão, a parte não pode recorrer dessa entrada do amicus curiae. Vamos em frente. Outra questão que merece destaque. A intervenção do amicus curiae não implica alteração de competência, nem autoriza, essa é a regra, a interposição de recurso. Gente, o amicus curiae não é parte. Como regra, quando ele entra, não altera a competência e ele não pode ajuizar recurso. No entanto, ele vai poder recorrer em duas situações. Bom, como isso aqui é exceção, você sabe que é muito exigido em provas de concurso público. Portanto, quais são as duas possibilidades do amicus curiae recorrer? O que ele pode fazer? Ele pode opor embargos de declaração, os famosos ED, e o amicus curiae também, excepcionalmente, o que ele pode fazer? Da decisão que julgar o incidente de demandas repetitivas, ele vai ter legitimidade para interpor o recurso especial ou extraordinário, né, vai depender do caso, se está no STF ou no STJ, contra o acórdão do tribunal que tiver julgado o incidente de demandas repetitivas. Portanto, apenas nessas duas situações ele vai poder recorrer. No caso dos EDs e no caso do incidente de demanda repetitiva, que ele vai poder interpor um RESP ou um recurso extraordinário. Questão de prova, vamos finalizar com essa questão. O amicus curiae possui legitimidade para interpor recurso especial ou extraordinário contra acórdão de tribunal que tiver julgado incidente de resolução de demandas repetitivas? Perfeita essa questão, é uma questão difícil para as pessoas que não leram com cuidado o artigo 138. Ela está correta, né? Ela traz uma exceção que permite que o amicus curiae recorra, né, que ele interponha um recurso especial ou um recurso extraordinário da decisão que julgar um incidente de resolução de demandas repetitivas. Finalizamos aqui a aula de hoje. Nós analisamos todas as modalidades típicas de intervenção de terceiros, vimos elas em detalhes, resolvemos questões de concurso público. Muito importante que você leia também o nosso material escrito, que está aí no link para você acessar, que traz com mais densidade o que nós analisamos. Espero que você tenha gostado e até a próxima.